Provavelmente você sabe tanto quanto eu que o perdão ele é enaltecido na nossa sociedade, né? Ele é assim um mecanismo de autocura. Você precisa perdoar para se libertar, para se autocurar. Acontece que na prática clínica nós psicólogos aprendemos muito cedinho que cada um vive suas emoções e suas situações da forma que pode, da forma que consegue, e cada um tem uma subjetividade. Então, essa ideia que você tem que perdoar, porque senão você não vai se curar, talvez a gente precise conversar sobre isso. Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! A gente é ensinado que perdoar é um caminho moral e religioso para a nossa cura, para a nossa salvação. E é mais do que isso, é obrigatório. Aliás, se você for uma pessoa religiosa, definitivamente, o perdão é uma obrigação. No entanto, o que a psicologia nos mostra é que você se obrigar a perdoar quando você não está ainda afetivamente pronto para isso, ou quando você não está afim, ou quando isso não faz o menor sentido para você, ao invés de curativo ou libertador, pode ser algo muito danoso psicologicamente para você. Então, eu vou insistir numa frase que eu preciso que você decore. O perdão precisa existir como uma possibilidade, mas não como uma obrigação. Carl Rogers, que foi um grande psicólogo humanista norte-americano, ele enfatiza o quanto é importante para a gente aceitar e respeitar as nossas próprias emoções. Então, você se violentar dizendo eu tenho que fazer algo que eu não estou pronto para ou que eu não estou a fim de, é algo que definitivamente vai contra a sua natureza psíquica. E Rogers ainda nos lembra que para alcançar qualquer tipo de cura interna é preciso que eu valide os meus sentimentos sem julgá-los. E é nesse aspecto que a ideia do perdão cria um problema, porque entra uma questão moral. É moralmente correto, dito socialmente, que perdoar é bom e não perdoar é ruim. Que perdoar leva à cura e não perdoar leva ao adoecimento. Eu não estou dizendo que isso não é real. Eu apenas estou dizendo que a gente precisa respeitar o tempo e a ferida de cada um. Eu preciso me respeitar. Você precisa se respeitar. Pode ser que em algum momento perdoar faça sentido para você. Legal, mas pode ser que não faça. E se não fizer, legal também. Tá tudo certo. E tá tudo certo porque para algumas pessoas perdoar pode parecer como tirar uma pedra do coração, soltar uma pedra muito pesada que me pesava na alma. Pode, mas para outras pessoas perdoar pode significar a negação do próprio sofrimento, a invalidação de uma dor. E se este é o caso, não, essa pessoa não tem condições de perdoar. O que eu estou querendo dizer é que, como Nietzsche pontuou certa vez, a reconciliação com a gente mesmo às vezes exige aceitar o ressentimento como parte do meu crescimento pessoal e do meu fortalecimento. Além do mais, não confunda perdão com esquecimento ou com reconciliação, porque se você pensa que perdoar é se reconciliar ou esquecer, para, bebê! Para, porque você está tropeçando numa pedra bem grande. Ou seja, você tropeça numa pedra porque não é necessário reatar laços com quem me feriu, absolutamente. Eu não preciso, se eu não quiser. Posso até perdoar, mas não preciso reatar laços.
Como também não é preciso o esquecimento, até porque o esquecimento esse tá difícil, né? Só se você ficar demente, tiver um Alzheimer, alguma coisa, não, a gente não esquece não. Esquecer não. Então, não se force, não se cobre, nem reconciliação, nem esquecimento, porque é tropeçar mesmo na pedra. Até porque Sartre, o filósofo, ele nos lembra uma coisa interessante na obra dele. Ele nos lembra, quando ele fala de liberdade, que nós somos livres para darmos significado aos nossos sentimentos e às nossas experiências. E, portanto, somos livres também para darmos significado às nossas escolhas e às nossas relações. Isso é perfeitamente claro. Ou seja, não há obrigação de perdoar. O que há sim é o direito de escolher o que é que eu quero fazer com as minhas emoções. E eu ainda diria diferente, o que é que eu posso fazer com as minhas emoções. Porque às vezes a gente até quer perdoar, né? A gente só não consegue, a gente quer. Mas aí não dá. A emoção diz, olha, tenha paciência. Você quer, mas não dá não. Pois é, nem sempre querer perdoar significa poder, significa conseguir. Se eu mandasse tudo que eu sinto, né? Se eu sentisse tudo que quero, estava muito bom. Nossa, mas aí este psicólogo está dizendo que a gente não é obrigado a perdoar. E o que é que a gente faz com a dor que a gente está sentindo? A gente nunca vai se libertar se não perdoar. Para, bebê! Para, que eu não sou homem de lhe deixar sem alternativa. Então vamos lá. Vamos para alternativas a este perdão compulsório que você não pode dar. Então, o que é que você vai fazer, né? Vou lhe dizer agora. Primeiro lugar, aceite os seus sentimentos. Isso quer dizer, olhe para a sua mágoa, para a sua raiva, para o seu ódio, para o seu ressentimento, pelo que for, sem culpa. Você não precisa se culpar porque você não consegue perdoar. Isso é desnecessário e inútil. E Jung tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia, o que você resiste, persiste. Ele tem razão. Então, criança, não resista aos seus próprios sentimentos. Aceite-os. Estabeleça limites a um outro aspecto para você considerar, já que você não pode ainda ou não vai perdoar. Ou seja, você não precisa aceitar comportamentos abusivos de ninguém, proteger-se de mágoas, de feridas, de ataques. Não é um ato de egoísmo, não, é um ato de amor próprio. Ai, mas o outro vai sofrer. Bom, paciência. Se o outro vai sofrer porque não pode me matar, o outro que sofra, né? Não. Não. Proteja-se. Outra alternativa para quem não quer ou não pode ou não consegue ou não está afim de perdoar é busque significado no sofrimento. Ah, que absurdo! Para que serve o sofrimento? Não sou eu que estou dizendo não, criatura. Há muitos teóricos que falam disso e eu nem preciso recorrer à religiosidade para isso. Viktor Frankl, por exemplo, argumenta que a gente pode encontrar sentido mesmo nas experiências mais dolorosas que a gente vive. E eu tendo a concordar com Frankl nesse sentido, porque eu posso, devo e preciso olhar para as experiências de sofrimento na minha vida e me perguntar o que elas me ensinam, o que eu aprendo com isso tudo que eu estou vivendo. Porque no final das contas, quando eu chegar no final da vida, a ideia é que eu chegue no final da vida mais amadurecido. Porque eu vou lhe dizer, envelhecer medíocre é triste. Envelhecer já não é lá, né, muito legal. Mas entre as duas opções, envelhecer ou morrer, eu fico com envelhecer. Agora, envelhecer medíocre, quero não. E a dor é, sim, uma excelente escola. Quando eu não me rebelo, se eu me rebelo contra ela, eu não a escuto, não enxergo, não aprendo com ela. Dá para aprender, dê sentido ao seu sofrimento. Meu Deus, que sentido tem eu ter sido traído, a pessoa que eu amava, eu voltei da feira e estava na cama, na minha cama com outra pessoa. Que sentido há nisso? No mínimo que você deve demorar mais na feira. Já ajudava, né? Não, mas deixando a piada de lado,
há que se encontrar um sentido para isso. Talvez, fazendo uma analogia com o que eu mesmo acabei de dizer, é que, às vezes, o alimento que eu preciso não está na feira, está na verdade que eu descubro em casa. E essa verdade pode ser transformadora para a minha vida, por mais que me doa. E por fim, você também pode escolher soltar sem perdoar. Nossa, isso é possível? Claro que é possível. Eu posso não perdoar o agressor, mas me livrar do impacto que ele causa na minha vida, ou que causou na minha vida. Ou seja, eu não perdoo o agressor, mas o que ele fez deixa de me impactar. Neste sentido, eu liberto e não perdoo. Né? Como dizem os franceses, laisser tomber. Eu posso deixar cair, mas não perdoo, não. Tem gente que é assim, né? Eu não sou não, mas respeito quem é. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, põe uma coisa na sua cabeça. O perdão é um caminho, mas não é um destino obrigatório. Não dá para ser, porque eu tenho uma subjetividade que às vezes me atropela e me impede. E eu não posso. Eu não posso ir contra a minha subjetividade. Assim, deixe que o tempo e a sua própria evolução guiem o seu caminho nessa direção. Porque nós temos níveis de evolução psíquica, emocional, espiritual. Nós temos níveis de evolução. Guie-se pelo seu nível. No final das contas é isso que eu estou querendo dizer. E acima de tudo, lembre-se, você não é menos digno de paz, amor, sossego na vida porque ainda não conseguiu perdoar. Não, você pode ter paz, sossego, tranquilidade. Você não precisa se julgar, nem deixar que ninguém lhe julgue por isso. Não consegui ainda, não consegui. Mas eu posso ter paz, posso ter amor, posso ter tranquilidade. Sabe por quê? Porque o caminho da cura interior, no final das contas, é seu. E só você pode decidir como e o tempo que você vai conseguir percorrê-lo. E se você fizer tudo isso, talvez um dia perdoar seja simplesmente uma bobagem para você. E se você tiver todo este autorrespeito que eu estou propondo, talvez um dia você descubra que perdoou e nem viu. Pense nisso. Tchau, até a próxima.